Boa noite, boa noite. Feliz sábado a todos. Sejam bem-vindos. Para mim é uma satisfação aqui, a convite, estar aqui mais uma vez, principalmente com o objetivo de compartilhar um pouco da palavra de Deus, que para mim não há maior alegria do que essa, de que meditar sobre a palavra e dela compartilhar. Meus queridos, antes da gente começar realmente a abordar o tema dessa noite, que as dinâmicas que aqui já foram feitas trouxeram um quebra-gelo bem interessante para a nossa reflexão, de como podemos influenciar ou ser influenciados, Eu gostaria de convidar vocês para a gente fazer uma oração, O tema que eu vou abordar aqui, eu preguei ele tem mais ou menos uns 2 anos atrás, em uma outra igreja aqui de Goiânia, pro lado de Trindade. E aí assim, a pessoa que me convidou para pregar também me convidou para almoçar na casa dela. E aí no final, o que eu percebi? Que estávamos, fazendo totalmente o contrário daquilo que a gente tinha acabado de aprender lá no culto. E aquilo me deixou um pouco incomodado, Ou seja, a gente ouviu, mas não aprendeu ou refletiu naquilo para nós ter uma transformação necessária na nossa vida. E se a gente quer influenciar as pessoas, a gente às vezes precisa sair um pouquinho daquela roda e observar como estamos agindo diante das outras pessoas. Estamos influenciando ou sendo influenciado? E aí, o motivo da oração é para que a palavra de Deus fale ao nosso coração, para que se tem algo na sua vida que deve ser mudado de acordo com o que você vai aprender aqui essa noite, que a gente possa no nosso dia a dia, às vezes sair um pouco daquele ciclo que a gente está acostumado a estar no dia, no trabalho, numa roda de futebol, na igreja, e falar: opa, isso aqui não está correto, com a minha atitude de influenciador, de uma pessoa que tem que espalhar a luz de Jesus, tá? Então vamos orar para que Deus nos ilumine com o poder da tua palavra. Convido você a fechar os olhos e juntos fazemos uma oração. Oremos. Querido Deus, mais uma vez aqui nos colocamos sobre a tua presença para ouvir a tua palavra, para nela refletir e que o Senhor possa transformar o nosso coração. Somos instrumentos, Senhor, se nós permitirmos, podemos ser usados pelo Espírito Santo para levar a luz de Jesus àquelas pessoas que talvez se encontram diante das trevas e a escuridão deste mundo de pecado. Que o Senhor nos ajude a influenciar e não ser influenciado, principalmente quando for por coisas más ou que nos afasta de Ti. Que o Senhor possa nos ensinar a ser portadores da Tua luz e fazer essa luz brilhar. A Ti oramos e pedimos a Tua permissão para abrir a Tua palavra, e pedimos também que o Espírito Santo venha abrir o nosso coração para a reflexão dessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Todo mundo. É interessante essa brincadeira, A gente faz uma fila, aí fala uma palavra lá no início, cada um vai passando. Geralmente, sempre quando chega no final, sai igual foi falado lá no início? Não. Vira uma bagunça, Falou amor aqui, saiu abacate lá. Uma mistura. Sempre que a gente brinca de telefone sem fio, é isso que acontece. Uma mistura, cada um entende uma coisa, vai passando o que entendeu. Quando chega no final, a mensagem é totalmente diferente daquela que foi recebida no início. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sermão dessa noite, ele traz o título O Poder das Palavras. E aí eu convido você agora mesmo a abrir a sua Bíblia, se você trouxe. Se não trouxe, você acompanha comigo a leitura. Lá no livro de Tiago, ele traz uma mensagem muito, muito importante para os nossos dias. E se a gente não entender essa mensagem da maneira correta, a gente pode acabar transmitindo ela da maneira que não está de acordo com a Bíblia. Então, abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Aqueles que conseguiram achar, diga amém. Tiago 3, a partir do versículo 1, começa dizendo assim: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres,
sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoeiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Olha só que interessante, né? Por que eu estou dizendo isso? Ali traz algumas reflexões. Já no primeiro verso, para mim é uma das bem importantes. Olha, se você assume responsabilidades grandes, maior será o seu juízo. Então, o meu juízo agora, sobre a minha pessoa que estou transmitindo a mensagem, ele é maior. Por quê? Se eu falar algo que não está de acordo com a Bíblia, eu vou ser cobrado por isso. E se vocês fizerem a mesma coisa, assim também vai proceder, tá? Mas eu quero que a gente foque nos outros textos aqui. E aqui eu trago agora um detalhe. De acordo com o que a gente leu, a gente poderia resumir algumas coisas, sendo uma delas: devemos tomar cuidado com o que falamos, quando falamos, para quem falamos e como falamos. Então seriam 4 pontos, né? O que, quando, para quem e como. Como é que a gente se dirige no dia a dia com as pessoas? Será que estamos influenciando elas a fazer as coisas boas ou más? E aí eu convido você, a gente vai abrir a Bíblia algumas vezes, mas deixa o livro de Tiago marcado aí, que a gente vai voltar novamente. Lá em Provérbios, capítulo 10. Abra comigo a sua Bíblia, em Provérbios, capítulo 10. Amém? Provérbios 10, versículo 19. Diz: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. O que está dizendo? Ó, quem fala demais peca, né? Então quem fica se gabando, quem conta história demais, acaba ali cometendo pecado. Por quê? Acaba falando às vezes o que não deveria, com quem não deveria, ou como não deveria. E às vezes nós nos encaixamos nessa situação. Quantas vezes você esteve numa rodinha de amigos, seja ela na igreja, seja ela no futebol, seja ela no trabalho, e às vezes você estava falando mal do chefe, mal de um outro amigo, né? E a gente costuma falar, e eu entendo dessa forma, que sempre que eu estou na mesa onde há pessoas falando mal de alguém, quando eu sair eu serei o próximo assunto. Você viu o que ele falou de fulano? Você viu a roupa que ele veio e ele está falando de ciclano? Ou seja, a gente tem que tomar cuidado quando a gente estiver com pessoas, a forma como vamos influenciar elas, com o que falamos. A dinâmica aqui foi bem interessante, né? Por favor, agora coloca o polegar. Polegar não, né? O indicador, todo mundo? Polegar na mão. Coloca a mão na nuca e todo mundo na testa. Muito daquilo que a gente faz e a gente fala é seguido por outras pessoas. E se a gente faz algo que não é benéfico para nenhuma delas e nem para nós, a gente está cometendo grande pecado. E a gente leu lá no versículo 5, né, que uma pequena fagulha pode pôr fogo numa grande selva. Essa semana eu estava vendo uma reportagem. Eu trabalho no meu serviço, no escritório, e às vezes eu costumo de manhã ler algumas notícias, né? E tem algumas notícias que são recomendadas pelo próprio computador, né, na aba ali do Bing, do Microsoft. E uma delas foi a seguinte notícia: pai é morto após a sua filha contar uma mentira sobre um abuso. E eu falei, como assim? Abri, fui ler a matéria. O que a matéria dizia? Que a menina queria ir para uma festa, para um baile funk, menina de 13 anos de idade, e o pai falou, não, você não vai.
Pai, mas eu quero ir, meus amigos também vão estar todos lá, eu quero ir. Você não vai. E ela morava numa comunidade dessa do Rio de Janeiro. O que aconteceu? Menina revoltada começou a falar: olha, meu pai me bate, meu pai abusa de mim. E essa informação chegou no ouvido de alguém na comunidade que tinha certo poder e autoridade e falou: opa, não está certo, vamos pegar esse caboclo, vamos dar uma lição nele. E aí o pai da menina sumiu. 40 dias depois acharam o rapaz morto, pronto para ser enterrado. E tudo isso por causa de uma simples mentira no momento de raiva. Ou seja, uma pequena fagulhinha trouxe uma grande consequência. E por muitas vezes nós, e quando eu falo nós, estou incluindo eu, cometemos o grande erro de falar mal das pessoas. Dentro da igreja, no trabalho, né, no trânsito, aonde quer que a gente vá, costumamos por muitas vezes falar mal das pessoas. E é onde eu falo: será que você no seu dia a dia tem se comportado dessa maneira? Será que você, como cristão, que é a luz que influencia, tem se comportado dessa maneira? Se tem, a gente tem que mudar e rever algumas coisas na nossa vida, né? Tem uma história que eu gosto muito, não sei se alguma criança aqui, alguém já ouviu, mas que chama Esopo. Se ouviu, me perdoe em contar novamente. Certo dia, 2 senhorios, né, ricaços, muito tempo atrás, grandes donos de fazenda tinham o que também na sua posse? Além dos gados, servos, outras coisas, também tinham escravos. Eles estavam sentados tomando um café, um lanche, né, um chá da tarde, e falou: olha, eu tenho um escravo aqui muito inteligente. Ele falou: sério? Sério. Ele é muito inteligente, muito sábio. Ele falou: então chame ele lá que eu quero fazer uma pergunta para ele. E ele correu lá e chamou: Esopo, esse rapaz aqui quer saber se você é sábio mesmo, e ele vai te fazer uma pergunta. E ele: faça, senhor. E ele: pois então, rapaz, seu dono aqui está dizendo que você é muito inteligente, eu quero ver se você é inteligente mesmo. Eu quero que você me diga qual que é a pior coisa do mundo. Ele falou: você me permite retirar e voltar com a resposta? Como você quiser. Esopo saiu, correu lá na feira, comprou algo, embrulhou, chegou, entregou: aqui está a resposta. Ele abriu aquilo ali, meio estranho, né? Pediu uma resposta, me traz um presente. Quando ele abre a sacola, o que tinha lá dentro? Uma língua. Uma língua. Olha só. E o cara assustado: como assim, rapaz? Como é que uma língua pode ser a pior coisa do mundo? E ele disse: olha, com a língua o ser humano pode destruir a vida das pessoas, ele pode amaldiçoar as pessoas, ele pode falar palavras que jamais serão curadas, trarão traumas. Falei: muito boa, gostei da sua resposta, realmente você é sábio, mas eu quero ver se você realmente é sábio mesmo. Eu quero agora que você me traga qual é a melhor coisa do mundo, me responda. Ele fala: posso me retirar novamente? Como quiser. Correu Esopo novamente, foi lá na feira, trouxe, pegou, embrulhou, trouxe para o rapaz novamente. E ele, curioso, falou: vamos ver o que é dessa vez. Abriu, o que era? Uma língua de novo. E ele falou: como assim, rapaz? Como é que você acabou de dizer que a língua era a pior coisa do mundo, agora você traz e diz que é a melhor coisa? E diz: com a língua eu posso abençoar a vida das pessoas. Com a língua eu posso acalmar um coração que está desesperado. Com a língua eu posso confortar alguém que está em luto. Com a língua eu posso anunciar que Jesus está voltando. Amém? Ou seja, a nossa língua, ela pode ser bênção ou maldição. É a história que está falando? Não. Se você voltar no livro de Tiago, capítulo 3, lá no versículo 10, fala exatamente isso. Diz: com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Ou seja, com a língua podemos abençoar, como também amaldiçoar a vida das pessoas. E aí a pergunta retórica: o que você tem feito com a sua língua? O que tem saído da sua boca? Bênção ou maldição? O que você tem feito ao conversar com as pessoas? Proferido palavras de alegria, de esperança, ou palavras de desânimo, de desconforto, de bullying e tantas outras coisas ruins? Eu não sei, só você sabe,
Mas eu sei de uma coisa: quando a gente nos posiciona da forma errada, grande mal trazemos para a vida das pessoas e para as nossas vidas. Mas, se eu quero ser realmente uma luz de Jesus, testemunhando da maneira correta, como eu posso aprender a falar somente coisas boas? Tem uma forma, será? Tem, e a Bíblia responde. Mateus capítulo 12, abra por favor junto comigo, livro de Mateus capítulo 12, amém? Vamos ler primeiramente o versículo 34, que diz: raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. É um ditado que dizem ser popular, mas está na Bíblia, né? A boca fala o que está cheio o coração. Aí agora eu faço uma reflexão. Você jovem, você adulto que hoje nos ouve, do que você tem se alimentado? A sua mente e o seu coração. Você tem se alimentado de coisas boas, esperançosas, alegres, amorosas? Ou tem se alimentado de coisas rancorosas? Por que eu estou dizendo isso? Como a gente acabou de ver, a palavra, a boca nossa, ela pode proferir bênção ou maldição. Há pessoas que vêm para a igreja, louvam bonitinho, pregam, né, instrui a palavra, mas quando chega em casa, a esposa esquece alguma coisa, ou está se arrumando para a igreja e fala: de novo com essa roupa, não aguento mais andar com você, só anda feia. E aí chega aqui na igreja, ele passa a lição da escola sabatina, e lá dentro do seu lar, ele acabou de trazer um trauma, de causar um trauma, de trazer dor para sua esposa ao ouvir essas palavras que não foram tão gentis, né? Então às vezes o marido cansado, lutando, e a esposa também ali ajudando na batalha do dia a dia, mas num momento ou outro, por cabeça quente, fala: ah, você não presta, você é um incompetente, antes eu tivesse casado com outro. E aí, essas palavras fazem bem ou mal? Mal, né? E eu te pergunto, dentro do seu lar, que palavras você tem proferido? Palavras de bênção ou palavras de maldição? Esse menino não aprende, é muito burro, cabeçudo, como é que pode não aprender essa lição tão fácil? E aí as pessoas vão crescendo com traumas de pequenas palavras que foram ditas, né? E aí que chega na igreja, eu canto: Deus maravilhoso, Deus tão bondoso, e vários outros louvores. Mas lá dentro da minha casa ou fora dela, eu profiro palavras que não são bênçãos. E a reflexão que você tem que fazer é: que palavras eu tenho proferido? Palavras gentis? Palavras desconfortáveis, desagradáveis? Eu não sei. Mas talvez a sua esposa saiba, os seus filhos saibam, o seu colega de trabalho sabe quais têm sido as suas palavras. E se você tem sido luz ou tem sido trevas. Continuando o texto de Mateus 12, no versículo 36 diz: digo-vos que toda palavra frívola, inútil, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. Então a gente acaba de ver algo aqui que não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. O que você fala serve para te justificar ou para te condenar? E aí, você está justificado ou condenado? Há respostas que só você e quem está no seu convívio sabem. Só minha esposa sabe se às vezes no meu dia a dia eu trato ela de forma gentil, ou se por muitas vezes eu tenho sido ou proferido só palavra de maldição dentro do meu lar. Nada presta, isso aqui é uma miséria, isso aqui pá. Esquece muitas vezes de agradecer, de louvar, de enaltecer, elogiar. Quão difícil é, né, proferir um elogio para as pessoas, né? Nossa, que sorriso bonito.
E eu não vou falar isso para ela, não, a pessoa vai achar que eu sou estranho. Pelo contrário, né? Esses dias eu estava aqui no celular, e aí eu vi uma mulher passando no carro com um megafone. E ela passava, as pessoas na rua, ela falava, ei! E a pessoa olhava assustado, você está muito linda. E a pessoa às vezes estava andando cabisbaixa, abrindo um sorrisão. Passava para outro, ei, você, nossa, que vestido lindo, que cabelo lindo, está tudo combinando. E a pessoa já ganhava o dia dela. Por muitas vezes a gente pode mudar a vida de uma pessoa com um simples elogio. Só que por muitas vezes preferimos dizer palavras de maldição, de reclamar, de murmurar. E esse não deve ser o nosso posicionamento. Jamais. Para a gente começar a fechar esse tema, eu queria que você gravasse agora essas 3 coisas, que eu vou incluir ela na história. Então a gente já aprendeu que a língua ela pode ser bênção ou maldição. Até contei uma historinha do Esopo para ver se você fixa isso mais fácil na sua mente. E agora eu vou te contar aqui quais são as 3 peneiras. Só 3 peneiras. Quem sabe o que é uma peneira? Alguém sabe o que é uma peneira? Não? Para os que não sabem, vou dizer, você vai fazer um suco de laranja, você bate toda a laranja, tudo, está com semente, está com um pouco de casca branca, e aí você vai e joga direto no copo e bebe. O suco vai estar gostoso ou ruim? Ruim, né? Meio amargo por causa da semente, a casca. Então o que geralmente você faz? Passa ele pela peneira, né? Vai descer só o suco ali, só o caldinho, para quando você tomar o suco, você falar, que suco gostoso. Então, peneira, ela serve para filtrar algumas coisas que não são boas para nós. Então, 3 peneiras. Certo dia, um rapaz chegou correndo, mestre, mestre, mestre. O mestre aqui, ó, lendo o seu livro, olhou para o rapaz e falou, que foi, meu jovem, como posso te ajudar? Imediatamente ele falou, olha, eu tenho algo para te dizer muito importante. Ele falou, tem? Tenho, o senhor precisa saber dessa informação, essa notícia é quentinha, acabei de saber agora. Ele falou, tá bom, mas antes de você me falar, eu preciso saber 3 coisas. O que é isso, mestre? Primeira peneira, hein? O que você vai me falar é verdade? Ou seja, você viu com seus olhos, realmente aconteceu isso que você vai me contar? Ou você ouviu que fulano viu, né? Ou você viu, mas não tem certeza e quer me falar? Aí ele ficou pensativo e falou, antes de continuar, mais outra coisa. Digamos que o que você ouviu, alguém te contou, seja verdade. O que você vai me dizer? Segunda peneira. Primeira, é verdade? Segunda, é bom? Ou seja, o que é isso? O que você vai me falar é algo a respeito de alguém que vai ser bom para essa pessoa, vai ser bom para mim que estou ouvindo essa história, vai ajudar essa pessoa em alguma coisa? O rapaz ficou pensativo. Terceira peneira. O que você vai me falar? Digamos que é verdade, é bom, é necessário? Eu realmente preciso saber, essa informação vai trazer alguma mudança na minha vida, ou vai ser apenas mais uma informação qualquer? O rapaz ficou pensando, e ele disse, diga aí para mim qual que é a história. Falei, não, mestre, pode deixar, não é nada mais importante. Por muitas vezes, a informação chega em nós, e a gente acaba, como no telefone sem fio, transmitindo ela para outras pessoas, e assim vai. E aí uma simples coisinha se transforma num grande furacão, numa grande queimada, porque a gente não parou a história onde ela deveria parar. Então volte para casa hoje, sabendo que você deve ser um influenciador de Jesus, brilhando no meio das trevas, se destacando daquelas pessoas, né, como diz Salmo 1, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, pessoas que ficam zombando, contando fofoca, mentira. A gente não deve estar ali reunido, e quando tiver, a gente não deve fazer parte dessa história, participando, divulgando, transmitindo. Chegou em você a informação, você vai pensar, opa, é verdade? Não é, então já descarta. Ah, é verdade, é bom?
Não, não é bom, ele está falando mal do chefe. Ah, não é bom, ele está falando mal do irmão. Ah, não é bom, ele está falando mal lá do rapaz que ajudou ele a fazer alguma coisa. Então, não vou descartar e às vezes nem vou continuar ouvindo. Fala, amigo, não quero ouvir mais, isso não me agrada. Amigo, isso não vai me contribuir, então não precisa me terminar a história. E o último, é necessário? Vai fazer alguma diferença na sua vida saber essa informação? Se não for, não adianta. Participei de um retiro agora para a gente finalizar, e o pastor que estava lá, já muito experiente, contou uma história semelhante. Ele chegou no distrito onde tinha uma igreja lá que estava fechada. E aí ele foi sondar o porquê que a igreja estava fechada. Chegou em algumas pessoas, bateu lá, chegou na igreja, estava mato alto, cadeado passado, tudo trancado. E aí ele procurou um dos anciãos ali da cidade, falou: olha, por que a igreja está fechada? Ah, irmão, é difícil. Essa igreja aqui era composta por 2 famílias. Aí elas começaram a brigar, a discutir, e aí fechou. Então, assim, se eu quiser falar, a família Oliveira está ali. Ah, então eu vou lá conversar com a família Oliveira. Montou na sua motinha, bateu na casa lá, apareceu a dona Marta, toda sorridente. Pois não, como posso ajudar? Olha, eu sou o novo pastor adventista. Nossa, um pastor adventista, quanto tempo? Pois é, irmão, eu vim cá saber porque que a igreja está fechada. Ah, pastor, a igreja está fechada porque a família Matos quis fechar a igreja. Eles não concordavam com nada. Tudo que fazia na igreja, era o contrário. E aí foi virando discórdia, fechou a igreja, pastor. Ah, é? E onde que mora essa família? Ah, ela mora no final da rua aqui. Então tá bom, dona Marta. Montou na motinha, bateu lá na casa, saiu a dona Maria. Oi, dona Maria. Oi, meu jovem, como posso te ajudar? Ah, eu sou o pastor da igreja adventista, eu vi que a igreja está fechada. Nossa, um pastor, como posso te ajudar? Ah, dona Maria, fiquei triste de saber que a igreja fechou, eu queria saber o motivo. Ah, pastor, eu não te conto não. Sabe por que essa igreja fechou? Porque aquela família Oliveira lá, ó, é tudo bando de sem vergonha. Tudo que você fazia na igreja lá estava errado, não era do jeito que eles queriam. Aí eles tinham um quarteto, que sempre não colocava eles para cantar, eles se revoltavam e fechou. Aí falou: ah, é? Ah, então tá bom. Então eu vou ali conversar com a dona Marta, da família Oliveira, eu já volto. Voltou lá novamente. Olha, dona Marta, conversei com a dona Maria ali, e ela falou ali que a senhora cozinha muito bem. Ela falou: sério? Ela falou isso? Não com essas palavras, mas ela disse que a senhora cozinha muito bem. Ela falou: nossa, era realmente, a gente tinha uns junta-panela muito bom com a igreja, reunia todo mundo, mas aí aquela família Matos lá só causava confusão, nós fechou a igreja. Ela falou: não, a gente vai resolver isso. Mas sim, quando vocês não estavam brigados, tinha algo que fazia que era legal? Ah, o quarteto quando cantava era muito bom. Mas aqueles meninos lá não presta não, aquela família é chata. Aí o pastor voltou aonde? Voltou lá novamente a dona Maria. Ô, dona Maria, fui lá, conversei com a Marta, e ela me disse que sente saudade de ouvir seus filhos cantando. Sério? Ela falou isso? Não com essas palavras, mas ela disse que gostava de ouvir vocês cantando. Em resumo da história, o que as pessoas falavam para o pastor era uma fofoca, não é algo produtivo. O que ele fazia? Acabou aqui em mim, eu vou fazer agora, levar palavras de ânimo, de alegria. E por fim ele foi encontrando motivos ali entre as 2 famílias para elas se voltarem, reunirem, acabar com as desavenças e reabrir a igreja. E assim a igreja foi reaberta. Ou seja, a gente vê uma história onde a igreja acabou por conta de desavenças, de fofocas, de mentiras. Assim como a gente vê a igreja que a partir do momento que ela mudou a sua forma de agir, as pessoas, a igreja conseguiu novamente ter vida e brilhar naquele lugar para falar de Jesus. Então, meus queridos, volte para casa hoje sendo a pessoa que não carrega ou compartilha, transmite a fofoca, algo que não é verdade, algo que não é bom, algo que não é necessário falar. Volte para casa hoje sendo realmente bênção na vida das pessoas. E se às vezes você não consegue, você tem que falar: Senhor, vem, me muda, me transforma. Eu tento, aí quando eu vejo, eu estou falando mal. Quando eu vejo, eu já xinguei. Quando eu vejo, eu tratei minha esposa de forma ríspida, grosseira. Quando eu vejo, eu já
xinguei o meu filho, estou no trânsito lá, Senhor, eu penso, abençoado, me fechou, eu, miserento, Nabucodonosor, isso para não dizer palavrões piores, né? Ou seja, Senhor, transforma meu coração, que da minha boca saia só bênçãos, que da minha boca saia somente palavras de esperança, que na minha boca não haja fofoca, não haja palavras de discórdia, de desunião, desagradáveis, que eu seja realmente um portador de luz, que as palavras de Jesus estejam na minha vida, assim como Ele transmitia para as outras pessoas. Que você volte para casa sabendo que você tem que encher o seu coração de coisas boas, porque se você assiste, ouve e escuta coisas que não agregam na sua vida e que não são boas, a boca fala que o coração está cheio. Então você quer falar palavras de esperança? Encha seu coração de esperança. Você quer falar de amor, de alegria? Encha o seu coração de amor e de alegria. Você quer falar de coisas boas? E não há nada melhor do que falar que Jesus está voltando, que Jesus perdoa, que Jesus quer ver você no céu, que Jesus te ama. Você precisa ter relacionamento com Ele, você precisa falar com Ele, você precisa ouvir a Ele. Será impossível nós, seres humanos pecadores, falar de coisas boas se delas não experimentarmos. Então ora ao Senhor: Senhor, muda meu coração, me transforma, eu não consigo, mas o Senhor pode tudo. É o Senhor que perdoa, é o Senhor que capacita, é o Senhor que transforma. Então peça: Senhor, transforma meu coração, vem me mudar de acordo com a tua vontade. Tudo aquilo que eu fui, que eu deixe de ser, para fazer e ser conforme a tua vontade. Que o Senhor possa te abençoar, que você volte para casa com esse pensamento de ser um vaso de bênção, e que a sua boca principalmente seja bênção, pois aquele que controla a sua boca controla todo o seu corpo. Que Deus te abençoe.